Olá, meus programadores preferidos! Estamos aqui de volta hoje para ver repetições condicionadas. Na aula passada, vimos repetições contadas, que repetem automaticamente um número de vezes. Nesse tipo de repetição que vamos ver hoje, é diferente. Posso elaborar repetições que eu não saiba antecipadamente o número de vezes que ela vai repetir. Elas repetem de acordo com uma determinada condição, ou seja, existe uma condição para ela parar de repetir. Nesse tipo de repetição, o teste no início é mais indicado. Qual é a estrutura mesmo com o teste no início? Isso, o enquanto. Então, vamos relembrar o enquanto. Enquanto é a única estrutura de repetição com teste no início. Enquanto faz. Enquanto uma condição verdadeira, a estrutura irá executar os comandos contidos dentro da estrutura de repetição, e este se repetirá até que a condição for falsa. Somente assim poderemos sair da estrutura de repetição. Dessa forma, os comandos contidos nesse tipo de estrutura podem não ser executados nenhuma vez, já que o mesmo testa a condição no início da estrutura. Então, na estrutura enquanto é mais indicada, porque se existe uma condição para parar de repetir, por exemplo, o usuário digitar fim, primeiro eu tenho que testar essa condição, porque se o usuário digitar fim logo no início, eu tenho que ir para o fim do programa, não preciso fazer mais nada. Vamos ver um exemplo. Faça um algoritmo que leia vários números inteiros e calcule o somatório dos números negativos. O fim da leitura será indicado pelo número 0. Então, prestem atenção. Sempre que formos ler um enunciado, um exercício, vamos separar o que tem que ser feito. Se o algoritmo fala para ler vários números, quer dizer que eu tenho entrada de dados. Eu tenho que solicitar ao usuário vários números, mas eu não vou solicitar isso de uma vez só, entre com vários números. O usuário entra com um número de cada vez. Quando diz vários números, quer dizer que é uma repetição. Quantos números? Eu não sei. O fim da leitura ocorre quando o usuário digitar 0. Então, é essa a minha condição de parar de repetir. O usuário digitar 0. Se a condição de parar é o usuário digitar 0, eu posso fazer enquanto o usuário digitar um número diferente de 0, eu vou fazer o bloco de repetição. Ok? Muito bem. Se eu vou ler vários números, a leitura de dados tem que estar dentro da repetição, para que eu leia vários números. Mas eu tenho que ler um antes. O primeiro número eu tenho que ler antes, para que eu verifique, antes de entrar na repetição, se o usuário digitar 0. Porque se ele digitar 0, fim de programa. Então, eu tenho que ter uma leitura antes do enquanto e uma leitura dentro do enquanto. O que mais podemos perceber nesse exercício? O que eu tenho que calcular? A soma. Opa, soma nós aprendemos na aula passada. Soma é um acumulador. O que é a soma? A soma tem que começar com 0 e, sendo acumulador, a fórmula de cálculo dela é soma é igual a soma mais alguma variável. Que variável ela vai ter que somar? Os números negativos. Opa, como que eu vou saber que o número é negativo? Eu tenho que fazer um teste. Como que eu faço um teste? Sem repetição, com se. Então, eu vou ter um se. Eu vou ter um teste aí dentro para saber se o número é negativo. Vamos montar o nosso programa. Vejam bem. Início, o parágrafo inicial. Faço a declaração das minhas variáveis. Declaro uma variável inteira num. No exercício fala que os números são inteiros. Então, eu vou chamar essa variável de num.
pede para fazer uma soma, então declaro a soma. Faço a primeira leitura do primeiro dado, digite um número e digite 0 para finalizar. Nesse tipo de repetição, que existe uma condição para parar de repetir, é essencial que eu escreva, que eu mostre para o usuário qual é essa condição, qual é o teste para parar de repetir. Porque se eu não informar isso a ele, ele pode ficar digitando números infinitamente até de repente, por acaso, digitar um 0 e parar de repetir. Então, eu tenho que informar qual é a condição de parada no início do programa. Muito bem, vou ler esse número. Olha aqui a minha estrutura de repetição. Enquanto o número que ele digitou for diferente de 0, eu vou entrar na estrutura de repetição e vou fazer o que foi solicitado. Se de cara o usuário digitar 0, o que acontece? Ele pula o enquanto, vai para o fim enquanto e escreve: a soma dos números negativos digitados é... Quanto vale a soma? 0, porque ela começou com 0. Eu não digitei nada. Então, se de cara o usuário digitar 0, ele só vai mostrar que a soma dos números é 0 e fim de programa. Beleza? Se o usuário digitar um número positivo, vamos supor que ele digitou 2. Enquanto o número for diferente de 0, faz. 2 é diferente de 0? É. Então, ele vai entrar aqui dentro. 2 é menor que 0? Não. Ele pula o se. Não tem senão, ele vai para o fim se. E o que ele faz? Pede outro número. Olha, eu coloquei uma outra entrada de dados dentro da estrutura enquanto, para que ele fique pedindo vários números. De novo, digite um número e digite 0 para finalizar. Ler o número, fim enquanto. E aí, sempre que ele encontra um fim enquanto, ele volta no enquanto. Agora, vamos supor que ele digitou menos 1. Menos 1 é diferente de 0? É. Menos 1 é menor que 0? Sim, ele é um número negativo. Então, eu vou somar esse número, porque foi solicitado para somar os números negativos, somente quando eles forem negativos. Vamos rodar no Portugal passo a passo para vocês verem. Muito bem, já copiei o programa aqui para o Portugal, agora vamos executá-lo passo a passo para vocês entenderem. Olha, vou abrir a minha janela de executa e monitora e vou fazer linha a linha, ó. Início, declaração das variáveis. Criei uma variável chamada num e o valor por defeito dela é 0. Criei outra variável chamada soma, também começando com 0. Vou usar o comando escrever para informar no monitor o que o usuário precisa digitar. Digite um número e digite 0 para finalizar. Agora, o usuário vai digitar um número. Então, vamos supor que ele digitou 0 de cara. O que acontece? Se ele digitou 0, quando ele vai passar no enquanto, ele vai perguntar: 0 é diferente de 0? Não. Falso. Como o enquanto, quando a condição é falsa, ele não entra na repetição, ele vai passar direto, ó. Ele vai lá para o fim enquanto, porque o teste é negativo, a condição é falsa. O enquanto só executa os comandos dentro dele se a condição for verdadeira. E aí ele vai escrever: a soma dos números negativos digitados é 0. E fim de programa. Então, agora vamos executar com vários números. Vou digitar. Primeiro vou digitar o 2. Olha, 2. 2 é diferente de 0? Sim. Vejam bem, agora a condição é verdadeira. Com condição verdadeira, o enquanto entra e executa o bloco de comandos que está dentro dele. 2 é menor do que 0? Não. Se 2 não é menor que 0, ele vai procurar um senão. Não tem senão, fim se. E aí ele vai pedir outro número. Digite um número e digite 0 para finalizar. Agora eu vou digitar menos 2. Ok, menos 2.
ele volta no enquanto. Toda vez que ele acha um fim enquanto, ele volta no enquanto. Menos 2 é diferente de 0? Sim, então ele entra. Menos 2 é menor que 0? Sim, verdadeiro. Então, ele vai executar os comandos dentro do se. Soma vai ser igual a 0, que estava aqui dentro, mais o menos 2. Agora, soma é menos 2. O que ele vai fazer? Pedir outro número. Vou digitar outro número negativo, olha. Vejam bem. Menos 1 é diferente de 0? Sim. Menos 1 é menor que 0? Sim, também. Então, ele vai somar menos 2 com menos 1, menos 3. E aí, ele vai pedir outro número. Agora, eu vou digitar 0. Ó, digitei 0. Ele vai lá. 0 é diferente de 0? Não, falso. Ele vai para o fim enquanto de novo e mostra. A soma dos números negativos é menos 3. Lindo, não é? Muito bonito. Programação é bonito demais. Muito bem. Agora vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo é o famoso teste do usuário topeira. Nós vamos fazer ele utilizando a estrutura FAS, para mostrar que em repetições condicionadas é possível também utilizar a estrutura faz e repete. A única estrutura que não é possível utilizar é a estrutura para, porque a estrutura para não tem teste. E nas repetições condicionadas, a condição de parar de repetir, eu tenho que fazer um teste. Então, o para não é possível ser utilizado. Normalmente, o enquanto é mais indicado porque o teste está logo no início, mas é possível, em outros casos, usar o repete e faz. Vejam bem o exemplo. Vou pedir um número ao usuário que pertence ao intervalo entre 10 e 20. Porém, se ele digitar um número inválido, vamos ficar solicitando um novo número até ele acertar. Por isso que é chamado de teste do usuário topeira, aquele usuário que não lê o que a gente está pedindo, não lê as instruções. Muito bem. Assim, podemos certificar que o usuário entre com aquilo que está sendo pedido, evitando erros. Isso é uma boa prática de programação. Olha, vou criar um número inteiro e vou entrar na estrutura de repetição. Faz, não tem teste no início e começam os comandos. Então, independente de qualquer teste, esses comandos vão ser executados ao menos uma vez, porque o teste está aqui no final. Vou pedir um número. Introduzo um número entre 10 e 20. Se o usuário leu o que eu pedi e digitou 15, eu vou perguntar: 15 é menor que 10? Não. É maior que 20? Não. Se a condição é falsa, eu saio da repetição, porque o faz só repete se a condição for verdadeira. Então, ele vai mostrar o número introduzido foi 15. Porém, se o usuário não leu o que eu estou pedindo ou não entendeu, ele digita 25. Eu vou perguntar: 25 é menor que 10? Não. É maior que 20? Sim. Eu estou usando o ou. O ou basta um dos lados ser verdadeiro para a condição ser verdadeira. Então, como a condição é verdadeira, eu vou ficar repetindo enquanto o número estiver no intervalo errado. Então, eu vou pedir de novo outro número. Aí, o usuário vai lá e digita 9. 9 é menor que 10? Sim. Peço outro número, até que ele acerte o número. Entenderam? Muito bem. Então, daqui para frente, a gente sempre vai fazer o teste se o usuário entrou com o número corretamente ou com o que foi solicitado corretamente. Isso é uma boa prática de programação. Então, vamos executar o teste do usuário topeira aqui no Portugal. Eu já copiei o programa aqui para o Portugal e solicitei: introduz um número entre 10 e 20. Aí, o usuário, 25. Introduz um número entre 10 e 20. Aí, ele, menos 1. 2. Até que, de repente, deu uma luz no usuário e ele digita 15. Então, ele vai ficar repetindo
enquanto ele não digitar o número correto. Eu não sei quantas vezes eu vou repetir até que o usuário se transforme, né? Não seja mais topeira. Muito bem, vamos ver aqui um último exemplo. Eu quero elaborar um algoritmo em Portugal que fique sorteando números para um bingo. Então, num bingo são distribuídas cartelas que contêm números entre 0 e 100. Toda vez que eu apertar qualquer tecla no meu programa, ele sorteia outro número entre 0 e 100. Quando que eu vou parar de sortear número? Quando for informada a palavra bingo. Quando eu escrever bingo, o programa para de sortear. Então, vamos lá. Vou criar uma variável do tipo real chamada num1. Vou criar uma variável do tipo texto chamada palavra, porque quando for digitado bingo, eu paro de repetir. Então, eu informo isso para o usuário. Digite qualquer tecla para sortear um número, ou a palavra bingo para parar. Vou ler a palavra sorteada. Enquanto essa palavra for diferente de bingo, eu vou fazer os comandos que estão dentro da minha estrutura de repetição. Vou escrever número sorteado. Para sortear um número, vou usar a função aleatório. Lembrando que a função aleatório não tem nada dentro do parênteses e ela sorteia um número real entre 0 e 1. Então, eu vou multiplicar o número sorteado por 100 e aí eu vou ter um número real entre 0 e 100. Só que eu quero um número inteiro, não um número real. Então, eu vou mostrar o arrédio desse número, o arredondamento dele, tirando as casas decimais. E aí, de novo, eu vou solicitar, digite qualquer tecla para sortear um número ou a palavra bingo para parar. E aí, eu vou ler novamente a palavra enquanto ele digitar bingo. Vamos executar o exercício. Então, já estamos aqui no Portugal. Vamos executar, então, o sorteio para um bingo. Olha, digite qualquer tecla para sortear um número ou a palavra bingo para parar. Se de cara eu digitar bingo, ok? Ele para, fim de programa. Se eu digitar qualquer coisa, ele sorteia, ó, 92. F, ele sorteia, ó, 35. Espaço em branco, ele sorteia. Qualquer caractere, ele vai sortear um número, ó. Qualquer coisa que eu digite. Só para quando eu digitar bingo. Legal, né? Muito bem. Espero que tenham gostado, principalmente que tenham entendido. E aqui terminamos, então, a aula sobre estruturas de repetição. Até a próxima!